Shihan Daigaku o Sotsugyou shite Kyoshi ni narimasu yo ne? Após terminar a universidade de instrutores, você se tornará um professor, né? Então a gente vai ter a palavra Shihan Daigaku, que é universidade, faculdade de instrutores. É o curso preparatório para professores, sabe? O curso superior feito para preparar professores. Então, universidade de instrutores. A gente tem o verbo Sotsugyou suru, que significa formar-se. Então, concluir uma graduação, formar-se. A gente tem a palavra Kyoshi, que significa professor. E Naru, de novo, tornar-se. Olha só, mais uma sentença com tornar-se. Vocês estão vendo tornar-se em vários contextos diferentes. Então vamos para o primeiro bloco da sentença. A gente tem aqui Shihan Daigaku Sotsugyou shite. A partícula o aqui, ela é usada com o verbo Sotsugyou suru, que significa formar-se. Formar-se de graduar-se. Não formar-se de forma, dar forma, não. É formar-se de graduar-se. Ele é usado para você mostrar onde que você está se formando. Então, Gakko o Sotsugyou suru. Koukou o Sotsugyou suru. Daigaku o Sotsugyou suru. Então, formar-se na escola, formar-se no ensino médio, formar-se na faculdade. A gente usa esse en no português, mas em japonês é utilizado a partícula o para mostrar onde é que você forma. Então, ele mostra, se formou aonde? Shihan Daigaku. É a universidade de instrutores. Então, se fosse só Shihan Daigaku o Sotsugyou suru, significaria formar-se na faculdade de instrutores. Só que ele aí, de novo, ele usa a forma T para dar continuidade. Dá essa ideia de que acontece uma coisa e vem a outra, e serve para ligar as sentenças. Então, ele vai ligar essa primeira parte à segunda. Então, o que vai acontecer depois que ele se graduar na universidade de instrutores? Ele vai falar Kyoshi, que significa professor, é a profissão de professor, aquele dentro da sala de aula, Kyoshi, e ele fala narimasu, que significa tornar-se. Então, Kyoshi ni narimasu significa tornar-se professor. Aí pode vir aquela dúvida. Vinícius, mas sensei não é professor? Sim e não. Ao mesmo tempo. Sensei, você pode entender como professor, porque é aquela forma que a gente chama a autoridade de professor dentro da sala. Mas ela é uma palavra bem de tratamento, é uma palavra bem de respeito. Quase como um honorífico, sabe? É muito comum utilizar sensei, tratamento, para profissionais de nível hierárquico maior. Então, toda aquela pessoa que é formada e tem esse nível hierárquico profissional, por exemplo, o seu médico, é muito comum chamar o médico de sensei, você chamar um arquiteto, um engenheiro de sensei. Ele não é professor, é só esse pronome de tratamento. E é como os alunos falam dos seus próprios professores. Se você assistir a animes, por exemplo, você vai ver falando de, por exemplo, Tanaka Sensei, a professora Tanaka, porque é esse pronome de tratamento. Não pronome, mas é essa palavra de tratamento para esses profissionais. Ok? Então aqui a gente tem Kyoshi, que é puramente a profissão de professor. E aqui Sensei, que é essa palavra de tratamento. Tá bom? Então ele fala tornar-se professor, Kyoshi ni narimasu, e aí Yone. Partículas de fim de frase. Olha como é que eu traduzi aqui no português. Você vai se tornar um professor, né? Então esse Yone é a mesma coisa. Você está buscando a resposta da pessoa para aquilo que você está falando. Você dá uma informação, aí você fala, confirma com o que eu estou falando. É exatamente esse Yone. Então, Kyoshi ni narimasu Yone. Você vai se tornar um professor, né? Olha que coincidência, a gente tem o né, que vem de não é, e o japonês tem o ne.